Olá, samaritanas! Como você já sabe, o vídeo já vai começar, mas antes, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Curte esse vídeo para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo e assim ele compartilhe com o máximo de pessoas possível. Bora lá pro vídeo? Vamos! E o vídeo de hoje é muito especial porque, como você sabe, domingo que vem é Dia das Mães e a gente pensou em fazer algo bem diferente para você, algo mais leve, mas também voltado para essa data tão importante. Afinal de contas, a nossa irmã, nossa amiga, tia Paula, está realizando esse sonho, vai passar por essa data de fato pela primeira vez. E a gente achou muito importante ela compartilhar, porque afinal de contas foi uma trajetória assim, né, bem extensa, né, Paula? Sim. E o Senhor, era algo que o Senhor cobrava dela, inclusive, para que ela compartilhasse esse testemunho tão maravilhoso. E nós vimos aqui nessa semana, no Dia das Mães, a oportunidade dela trazer esse testemunho para gente, para que você também possa ser abençoada e para que ela abençoe também minha vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Amém, verdade. Estava conversando agora há pouco com a Giovana que o Senhor já havia falado sobre isso comigo, né? Quando nós contamos sobre a gravidez, né? O Senhor já tinha pedido para que eu contasse um pouco da trajetória. E quem assistiu o vídeo nas minhas redes sociais, eu falo um pouquinho brevemente, né? Da perda que a gente teve, dos anos de espera. Mas hoje eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho mais detalhado, Sim. né? Um pouquinho mais das experiências que eu tive nesse tempo, né? Então, vamos começar. Eu e o Marcos somos casados há muitos anos, né? Quem é nosso amigo sabe disso. Mas, enfim, a nossa história como casal é um outro testemunho. É um testemunho à parte. E Mas que vamos... testemunho, hein? Que Diga-se por testemunho. cima. E aí a gente vai contar um pouquinho mais do testemunho, né? A partir do nosso sonho de Sim. sermos pais. Logo que a gente começou a namorar, enfim, só que nós éramos muito jovens, não vou entrar nesses detalhes, então não dar mau exemplo. Mas a gente sempre falou sobre filho, sempre falou que nós Sempre foi um sonho, né? sempre foi Ter um uma sonho, ter família. uma família e tudo mais, mas é aquela conversa onde a gente vai ter, amém, né? Aham. Só que quando a gente casou, de fato, na igreja, papel passado e tudo mais, isso aumentou muito mais o desejo no nosso coração, né? Uhum. E aí foi que começou as tentativas de fato, né? Assim, da gente parei de tomar remédio, Ser a mais gente começou a intencional, ser né? mais intencional, mas nunca passou pela nossa cabeça que ia demorar tanto. A gente sempre acha que na hora que a gente tentar, vai vir. Uhum. Esse primeiro ano a gente tentou naturalmente e nada, né? E aí a gente pensou, não, tem alguma coisa errada. Quando eu era adolescente, eu já tinha o diagnóstico de SOP, né? Fiz tratamento com uma médica, normalmente. E aí chegou o tempo que ela falou assim, ó, tá tudo certo. Você só para o anticoncepcional quando você quiser engravidar. Como nós éramos muito jovens, obviamente eu não parei, né? Uhum. E aí quando a gente casou e que eu parei, a gente viu que ali tinha uma certa dificuldade, digamos assim, né? E aí, isso faz 5 anos, vamos fazer 6 anos de casado, né? Então foram 5, 6 anos de espera ali, né? Enfim, De incerteza, de incerteza, de medo. Mas assim, nesse primeiro ano, a gente faz primeiro ano, né? A gente ainda era jovem também, ainda era, né? Agora a gente é velho. Aí tá, procuramos a ajuda médica e aparentemente era só aquele problema mesmo, não tinha nada além disso, né? Na época eu não tinha tanta informação assim de que, por exemplo, um endocrinologista poderia me ajudar melhor. Não, para mim Uhum. era só ginecologista e pronto, e era o que eu fazia. E aí o ginecologista fazia o quê? Mandava tomar indutor, porque não tinha muita coisa assim aparente, né, que Uhum. impedisse. E aí o Marcos fez bateria de exames, eu também, e aí começou, né, aquela investigação. E eu confesso para vocês que eu ficava torcendo para dar alguma coisa. Porque se desse alguma coisa, a gente já sabia qual era o problema e já ia em busca de solução. Mas não, aparentemente só era aquele, né? Só era isso mesmo. E aí, nós, nessa bateria de exames, de tentativas e tudo mais, isso nunca nos afetou como casal.
assim, Isso é muito importante, né? de que a gente era menos ou mais feliz porque a gente não tinha filhos. Ou de que Claro, vocês não eram uma família, ou de que a né? gente Porque não eu era já uma ouvi muito família, isso. Só porque sim, não tem filho ainda, não, vocês não são uma sim. família ainda, né? Nós sempre nos tratávamos como família, Sim, sempre sim. foi família. Claro, né, que comentários sempre, né, existiam Aham. comentários maldosos, principalmente tipo o Marcos, que é homem, né, comentários assim extremamente desnecessários, assim, Machistas, né? de amigos mais próximos, ou de até familiares mesmo, Aham. comentários assim bem ruins, sabe, assim. E aí, mas como casal, isso até então nunca tinha afetado a gente não era menos ou mais feliz por isso, era um sonho, mas a gente vivia ok. Até que fomos para um outro médico, e aí eu fiz os exames mais específicos, assim, né? Que tem que algumas mulheres conhecem, que é o das trompas, para ver se as Uhum. trompas estão Obstruídas. obstruídas e tudo mais. Fiz esses exames mais específicos. E aí, quando eu voltei com esses exames, também tinha dado tudo normal, aparentemente só era SOP mesmo. E o médico chegou e falou assim, ó, era uma clínica, inclusive, de especializada, que faz PIV, né, e Uhum. tal. E aí ele falou assim, ó, aparentemente não tem uma causa aparente, né, você tem SOP e tal, mas inclusive nesse dia que do seu exame você estava ovulando, então tudo certo. Mas vocês já estão tentando muito tempo. Eu acho que vocês não têm que se desgastar mais com isso. Já parte E direto para. acho que vocês têm que fazer a FIV, porque vocês podem engravidar amanhã, mas vocês podem nunca engravidar, naturalmente. Uhum. Desse jeito, assim, pra mim. Desse jeito pra gente, assim. E E ele de falou isso. profissionais, né? Que E você não aí, quando ele espera. falou isso, aí isso afetou a gente de uma certa Uhum. maneira, né? Porque aí a gente foi numa outra salinha lá, a moça fez todo um orçamento, não sei o quê. E aí eu pensei assim, meu Deus, não vou engravidar, porque não tem jeito de fazer essa filha. A gente tem que passar o quê? Um ano trabalhando sem gastar nada para conseguir fazer, e ainda nem é E 100% de ainda nem tinha certeza, né? certeza, exatamente. Gente, eu olhava aqueles papéis todos os dias. Todos os dias eu olhava aquele papel e eu falava assim, se esse dinheiro caísse assim, do nada assim na minha conta, eu faria. Aí, conversando com o Marcos, ele falou, amor, eu acho que se a gente quiser mover mundos e fundos, a gente vai conseguir fazer isso, só a Sim. gente vai se atrapalhar em milhares de outras coisas. E não é 100% de certeza. E vamos dar um tempo disso, assim, porque isso sim começou a dar uma afetada, assim, na gente, sabe? Por um período isso deu uma afetada. E eu, todo dia eu olhava o papel, né? Falando assim, mas eu queria tanto. Se caísse esse dinheiro, a gente faria isso logo e pronto, resolvia. Depois que passou esse período da gente ter se abalado um pouquinho, de certa forma, Deram um tempo. demos o tempo, assim, de pensar sobre isso, a gente Uhum. ficou de boa. E aí, com a caminhada com os irmãos da igreja, indo para a igreja, né? A gente entendeu que o Senhor, ele para nos abençoar, ele também usa pessoas, Uhum. né? Ele usa as pessoas e tal. E aí a gente começou a entender isso, porque isso nunca foi uma coisa exposta para nós dois. Nós nunca conversamos isso com ninguém. Só quem sabia disso, desde quando nós casamos, era eu e ele. Toda vez que alguém perguntava alguma coisa, mas e aí, quando vem? Quando vem o bebê e tal? A gente em breve, a gente sempre começa assim, em Uhum. breve, daqui a pouco tá aí. A gente não se sentia à vontade de falar. E talvez você esteja nessa mesma situação, de que você não quer falar para ninguém, e tudo bem, porque depende muito ali do ciclo que você vive. No nosso, não era legal compartilhar. Mas você pode escolher algumas pessoas, sei lá, sua mãe, seu pai, um amigo muito próximo, né? É importante alguém além do casal saber. Uhum. Porque, por exemplo, nesse tempo que a gente foi afetado, se tivesse alguém, por exemplo, né, para conversar ali com a gente, seria melhor. A gente não tinha, era só um ao outro. Mas depois de um período, a gente entendeu Precisava. que a gente precisava de alguém. Uhum. E nós compartilhamos com os nossos líderes de célula na época, né? Rafael e Uhum. Rebeca, nós compartilhamos isso com eles, explicamos tudo mais. E aí, quando a gente conta pra pessoa, né, todo mundo fica com aquela cara. Mas a gente entendeu que o Senhor direcionou a gente para aquilo. Nós entendemos que nós precisaríamos orar por pessoas para nos ajudar. Aí, na minha cabeça, era o quê? O Senhor vai eu tava com o papel da
Senhor O Senhor vai mandar alguém para dizer assim, toma filho. Ou sei lá. Como a gente quer dar uma força pra Ou Deus, sei né? lá, eu conheci um médico, o Marcos fazer uma amizade Sim. sincera com um cara que faz a FIV. Já pensou? Era esse o meu pensamento, né? Era esse o meu pensamento. E nós começamos a orar por pessoas. E nós começamos a orar todos os dias sobre isso. E nós começamos a fazer isso todas as noites. Entregando esse sonho para o Senhor. Dizendo, Senhor, juntos, nós orávamos juntos. Senhor, nós te entregamos aqui o nosso sonho de sermos pais. Senhor, nós confiamos em Ti, que venha na hora certa. Se for da Tua vontade, Senhor, manda pessoas para nos ajudar, para nos direcionar. Enfim, um dia, assim, o Senhor me mostrou, assim, duas pessoas, né, da célula, eu posso citar o nome deles, né, que foi a Camila e o Samuel. A Camila é nutricionista, o Samuel é endocrinologista. E aí, na célula, eu olhei para eles dois, assim, é como se o Senhor tivesse me mostrado os dois, assim. E aí eu conversei com o Marcos. Falei, amor, Samuel e Camila, nossa célula. E aí aquela questão, né? Porque a gente só tinha conversado com os nossos líderes. E aí seria mais pessoas para compartilhar. E aquilo, gente, era uma luta pra gente colocar aquilo para fora, compartilhar. Mas talvez aquilo era uma maneira do Senhor tratar também a gente. Porque às vezes a gente não quer mostrar as nossas fraquezas, a gente não quer mostrar nossas dificuldades, né? E aí a gente vai ter que contar a nossa história para eles, a gente vai ter que se expor dessa maneira. E aí, gente, de Deus mesmo, assim, foram pessoas maravilhosas que ajudaram a gente na nossa caminhada. Nós fomos muito abençoados com consultas, enfim, com toda a ajuda mesmo, assim, sabe? Muitas vezes ele nem cobrava as consultas, atendia eu e o Marcos, sabe? Assim, e foi, assim, uma bênção mesmo. E eram pessoas que estavam ali preocupadas com a gente. Porque todas as consultas que a gente fez, a gente era só mais um ali no consultório daquele médico. Era só mais um. E não, eram pessoas preocupadas mesmo ali, né? E aí foi que nesse tempo ali, acho que foi uns 6 meses ou 8 meses, não lembro muito bem, nos cuidando ali, alimentação, enfim, fazendo todo... Estudando mais, conhecendo mais. E aí fazendo todo aquele acompanhamento, nós conseguimos engravidar, né? E aquele momento ali pra gente foi uma coisa assim surreal. Imagina, 5 anos gente, eu nunca tinha visto, né? Eu não sabia nem como era um teste positivo. Porque na minha vida eu fiz tanto teste que era só um tracinho ali que eu não sabia nem. Eu nem tinha tido Eu já fazia esperando que a. Porque assim, eu sempre sofri com muita enxaqueca, né? E aí, pra quem é tentante, sabe, todo mês a gente acha que tá grávida. E eu era muito preocupada, assim, de tomar medicação estando grávida. Meu Deus, pai, vou perder a criança porque tomei muito isso. Aí, quando eu tava com uma enxaqueca muito forte, que eu precisava tomar remédio mais forte, eu sempre fazia o teste, porque eu ficava com medo, porque pra mim eu sempre tava grávida. Aí, eu sempre esperava já um negativo. Já esperava com o remédio da enxaqueca do lado, né? Negativo, tá bom, tomava o remédio. E aí, quando eu vi o positivo, assim, meu Deus, parece que eu ia morrer, ia me infartar, assim. Preparei uma surpresa pro Marcos e tudo mais. A gente até tem esses vídeos. Naquele vídeo que eu postei, tem uns trechozinhos também disso. E foi maravilhoso, gente. Foi mágico. Assim. Aí eu fiz uma caixinha pra ele. Enfim, nunca passou pela minha cabeça perder esse bebê, gente. Nunca. E apesar de ser informada, de saber que os 3 primeiros meses é delicado, que corre risco de a mulher perder, que é comum, nunca passou pela nossa cabeça, né? E assim, gente, a gente acha que fez o teste de gravidez, está grávida. Não. Então é bem assim. Tem que fazer ultrassom. E aí, quem me alertou disso foi a Rebeca. Ó, faz logo uma ultrassom pra ver se o neném tá no útero e tal. E eu fiz, e realmente estava lá o saquinho gestacional no útero. Tudo certo. Como eu descobri muito cedo, porque a gente faz, como eu falei pra vocês, eu fazia logo o teste, atrasou a menstruação, eu fazia teste, eu preciso tomar algum remédio, eu fazia teste. Então, eu descobri com 4 semanas. 4 semanas é muito... não dá pra ver muita coisa, não dá nem pra ouvir o coração, nada. Mas, quando eu fui fazer o exame de ultrassom, ó, você tá grávida de 4 semanas, isso aqui é gestacional, a gente não consegue ver o embrião ainda, porque é muito novinho, e nem escutar o coração. Você vai ter que repetir depois de 15 dias. Durante esse período, eu sentia muita cólica. Mas só que é normal, né?
Tudo na No gravidez é normal. comecinho. Moço, eu tô sem respirar, é normal. Moço, eu tô com cólica, normal. Tô sem enxergar, normal. Tudo na E as gravidez falam que é cólicas são normal. muito parecidas, né? Com É, as cólicas. isso. Era uma cólica assim, tal. E eu fui no médico. Marquei minha primeira consulta, ela passou toda aquele solicitação de pré-natal, tudo. Saí de lá feliz da Início de um vida. sonho. Início de sono. E essa cólica, eu falei pra ela, eu sinto uma cólica. Ela disse, normal, porque o seu útero vai expandir pra receber o bebê e tudo mais. Então, essa ultrassom que eu ia fazer após 15 dias para ver o coração, para ver o embrião, eu não cheguei a fazer. Porque uma semana depois da gente ter descoberto, né, eu tive um sangramento aqui em casa. E aí liguei pro Marcos, enfim, foi aquele desespero, né? E aí a gente foi, ele veio me buscar aqui em casa, a gente foi pra emergência. E aí chegando lá, gente, eu tava assim, eu tava flutuando. Porque eu sabia que aquele sangramento Não era bom não era um sinal. bom sinal. Fui atendida, fui medicada, e aí o momento da ultrassom, pra ver, né, se o bebê ia falar e tudo mais. E essa ultrassom foi a ultrassom mais demorada da minha vida. Foi horrível, horrível. Quem já passou por isso deve saber do que eu tô falando. A mulher lá te examinando e eu orando, pedindo ao Senhor que nada acontecesse. E sangrando muito, assim, a menina fazendo exame, eu sangrando muito. Quando eu comecei a sangrar muito, aí caiu minha ficha, assim, sabe? Eu já sabia o que ela ia me dizer. E aí ela falou assim, Mãezinha, a gente já não tá vendo nada aqui. Ela virou, né, o monitor pra mim. Falou, ó, aqui a gente já tá vendo só esses restos ovulares, né? Já não tem mais o estado estacional, nada. E aí eu não falei mais nada. Eu fiquei muda. Então a gente não chegou a ouvir o coração, a gente não chegou a ter essa experiência de nada. Aí quando você faz essa ultrassom, você tem um retorno com o médico lá, né? O médico que te atendeu na emergência. E aí voltei lá com ele e entreguei o papel que a moça tinha me dado, né? Que eles dão lá o laudo, né? De que foi pena gestacional e tudo mais. E entreguei para ele. Quando eu entreguei para ele, ele falou assim: ó, desse jeito, gente. Ó, você pode esperar sair o restante desse jeito. Você pode esperar sair o restante da sua casa. Ou a gente pode fazer já o procedimento aqui. Que aí, pelo menos uma coisa boa ele falou, né? Que eu indico você fazer isso. Porque pra mim realmente foi melhor. Porque Fazer ir lá pra no casa, hospital. ficar esperando. A menina até mexeu aqui agora. Porque eu fico nervosa de reviver, né? Mas aí eu falei, eu olhei, aí foi nessa hora, eu acho que eu consegui olhar pro Marcos e falei, e aí, amor? Aí ele falou assim, não, amor, acho melhor você fazer logo aqui, né? Porque aí depois já vê. Porque corri o risco também de ir pra casa e ainda ficar alguma coisa, de ter algum transtorno, né? Nós ficamos lá. E aí eu fiz o procedimento, né? Pra, enfim, limpar, né? Deixar tudo limpo. E é uma experiência, assim, que eu pouco consigo descrever. Porque literalmente é como se tivesse. Como não, né? Como arrancaram, né? Uma coisa de dentro de mim, assim, foi arrancada, sabe? Para quem não sabe, quando a gente faz esse procedimento, a gente passa como se a gente tivesse tido neném mesmo. A gente fica de repouso, né? A gente, como se normal, né? A gente fica sangrando ainda por uns dias, aí Ele fica no mesmo lugar. isso, é esse Que ponto é, que eu ia né? chegar, né? Aí Acho que me é um colocaram, dos mais delicados. aí me colocaram lá no apartamento. Quando eu entrei no apartamento, eu vim da cirurgia, não sei se é uma mini cirurgia, como se fosse, né? Aí ele traz na maca e o apartamento é um apartamento de pós-parto. Toda a estrutura para receber toda a um estrutura bebezinho. lá de bebezinho. Tem o bercinho, aquele bercinho, bem do lado. E aí me colocaram, assim, gente, uma experiência, assim, horrível. Porque eu acredito que deveria ter esse cuidado, sabe? Sim. Assim, de não colocar as mães que passaram por isso no mesmo quarto, assim,
porque a gente olha para aquele bercinho vazio, é horrível. É horrível, é uma sensação assim horrível. E quando eu entrei no quarto, que eu consegui chorar. Eu lembro muito assim, eu já estava um pouco, né, com a anestesia, mas eu lembro levemente disso, né? De falar, eu não lembro muito bem se era a Rebeca ou se era o Marcos, eu lembro de falar, tipo, cadê meu filho? Uhum. Eu lembro assim, eu não sei se eu falei alto, eu sei que a minha Sim, lembrança é eu falando baixo. Meu sim. filho, vai meu Diante de todo filho e aquele tal. cenário, Porque depois, aquele quarto sim, ali todo quando eu montado. entrei naquele quarto que eu vi vazio, eu me deu um embaraço, assim, eu não entendi, tipo assim, cadê meu filho? Levaram Uhum. meu filho e tal. Mas foi aquele momento que, assim, caiu a minha ficha mesmo, sabe? Só que no outro dia de manhã, a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Lá no quarto a gente ficou, tem uma janela enorme, assim. Aí o Marcos abriu, eu olhei assim, eu falei pra ele assim, amor, a gente vai voltar aqui. Falei, como se eu tivesse falado, amor, a gente vai voltar aqui. Não sei se nesse quarto, não sei se nesse hospital. Mas a gente vai passar por isso de novo, mas a gente vai pra casa com o nosso filho. E aí ele falou assim, eu sei, amor, eu sei que isso vai acontecer. Uhum. E naquela manhã ali, claro que eu não estava 100%, mas Uma gota eu de esperança. tinha uma gota de esperança. Algo me dizia que eu ia passar por aquilo de novo, só que de uma maneira diferente. Uhum. E eu consegui falar isso para ele, né? E assim, depois desse período, né, foram assim altos e baixos, né? Eu acabei pulando uma parte, mas pouco tempo antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu tinha perdido minha avó. Então eu já estava num luto. E aí meio que juntou, sabe? Quando eu estava no luto pela minha avó, sou apaixonada pela minha avó. Pra mim, aquele bebê é como se fosse uma resposta do Senhor para me tirar daquele luto. Uhum. E ele foi. Realmente ele me tirou do luto. Porque eu entrei Outra numa atmosfera. outra atmosfera, numa outra alegria. E realmente esse bebê me tirou do luto, de fato, né? E só que aí, aí depois juntaram os lutos. Uhum. Porque aí depois eu revivi. Meio E como eu potencializado estava ali. muito fragilizada, eu pensava, meu Deus, se a minha avó tivesse aqui, ela ia ser tão assim fundamental, ia ser meu apoio, ia ser minha luz, assim, sabe? Uhum. Então, quando as pessoas me viam triste, não me viam, na verdade, nos lugares, achavam que eu estava de luto ainda por Pela, conta da sua minha avó. avó, né? Sim. Mas na verdade eram dois lutos. Acabou ali juntando. E eu posso afirmar para vocês que foi a pior época da minha vida. Porque realmente foi um luto atrás do outro. Foi um luto atrás do outro. Para me defender de tudo isso, eu fiquei meio que apática. Eu não chorava, Uhum. eu não, tipo assim, eu tava sofrendo, mas se eu chegasse aqui em casa, eu não ia estar chorando, nada. Eu fiquei apática. É como se, posso estar falando besteira, mas é um sentimento que algumas pessoas já podem ter sentido. Era como se eu tivesse de mal com Deus. Uhum. Era como se eu tivesse chateada com Dando ele. gelo, né? Peraí que eu não tô bem agora, fica aí no cantinho. A sensação é que eu te amo, mas eu tô muito chateada agora para Aham. falar contigo. Como se eu pudesse cobrar alguma coisa do Senhor. Eu te amo, mas eu tô muito chateada com o que você me tirou. Uhum. Porque o clima em casa não ficou bom, né? Imagina, duas pessoas de luto e o meu marido ali tentando conviver com a dor dele, ao mesmo tempo tendo que me dar forças, porque eu tinha acabado de fazer uma mini cirurgia, digamos assim, né? Não podia fazer esforço. Então ele tinha que cuidar de mim e tinha que ter força. Então isso ficou um clima assim péssimo, né? E eu fiquei chateada, chateadinha com o Senhor. E aí logo depois desse período, a gente tinha na nossa igreja, para quem não sabe, tem um encontro com Deus. Acho que várias igrejas fazem isso, né? E aí eu não sei se era um mês depois ou uns 2 meses depois, eu sei que foi muito próximo. Tinha um encontro com Deus e nós iríamos participar. E aí, antes de chegar ao encontro com Deus, eu ainda estava, não, eu vou, porque vai ser lá que a gente vai fazer as pazes. Mas Encontro marcado. até que não foi antes. Eu fui pro culto na igreja e eu sempre fui de louvar, de dançar, não sei o quê. E eu tava lá, uma pedra. E eu senti um vazio.
tão grande, porque eu tinha ido para o culto porque eu queria cultuar. Eu estava tentando sair daquele local de luto, eu estava tentando sair e eu estava lá parada. É como se abrisse um buraco dentro de mim que eu não senti quando eu perdi minha avó e que eu não senti quando eu perdi meu filho. Abriu um buraco dentro de mim que era como se fosse a presença não estava mais em mim. A presença do Senhor não estava mais em mim. Eu queria adorar, eu queria falar com Ele e eu não conseguia. E me deu um desespero, porque eu não estava conseguindo sentir amor, não estava conseguindo louvar, não estava conseguindo adorar, não estava conseguindo nada. E aí eu consegui falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, me tira tudo, menos a tua presença. Eu fechei meu olho. O que eu senti foi tão horrível, foi tão. Parece que eu estava caindo num buraco, assim, foi tão horrível. Eu falei, Senhor, não, me tira tudo que o Senhor quiser, menos a tua presença. Isso não tira. Gente, quando eu falei isso, quando eu declarei isso, quando eu pedi, quando eu reconheci que Ele é soberano na minha vida, que eu não preciso de mais nada além da presença dEle, quando eu falei isso, parece que todos os meus sentimentos voltaram. E aí eu comecei a chorar, gente, chorei tanto nesse culto, chorei. E eu repetindo aqui, Senhor, me leva tudo, menos a tua presença, menos a tua presença. E voltou, assim, como se a presença dele tivesse voltado para minha vida. Porque, na verdade, ele sempre esteve lá, né? Era eu que estava recusando a presença, na verdade. Eu entendi que não tem nada pior do que ficar sem a presença do Senhor. Naquele dia eu entendi isso. E aí, logo depois foi o encontro, né? O encontro com Deus que nós fomos. E eu não sabia também, porque eu estava tão focada em mim, no que eu estava sentindo, no meu luto, que eu não prestava atenção também no que meu marido estava passando, no luto que ele estava, porque para mim, para quem conhece meu marido sabe que ele é, tipo assim, tu olha para ele, esse cara aí é durão, mas por dentro eu conheço ele. E ele estava destruído por dentro, tipo assim, quem visse ele na rua, até eu mesmo aqui em casa, ele me dando força, amor, tá tudo bem e tal, não sei o que, mas por dentro só ele sabia, né? E depois ele me contou a experiência dele no encontro e ele me falou que ele foi para aquele encontro com Deus destruído. E que o Senhor restaurou as forças dele, restaurou a esperança dele. Um dos meus medos de ser mãe, desde quando eu era tentante, era de saber se essa era a vontade de Deus para mim. Porque eu pensava assim, na Bíblia, Deus prometeu filhos para todas as mulheres? Não. Todas as mulheres tiveram filhos antes de morrer? Não. E eu sou uma delas. Se essa não for a vontade dele para mim, isso ficava martelando na minha cabeça. E aí eu sempre orava muito por isso. Senhor, se essa não for a vontade do Senhor para mim, tira do meu coração esse sonho. Tira do meu coração esse sonho, faz eu focar em outras coisas. Eu quero que o Senhor faça em mim o que o Senhor quer. Se isso não for da todo tempo tem esse tipo de o que essa fase de se o Senhor não é da vontade do Senhor que eu tenha filhos, eu vou aceitar. Eu só preciso que o Senhor me diga. Eu preciso que o Senhor me diga. Inclusive, isso foi antes da nossa primeira gravidez. Então, eu recapitulando tudo isso, é como se essa primeira gravidez foi uma resposta para tudo para mim. Que ele mostrou que é possível, porque um teste positivo para quem passou 5, 6 anos sem nunca ter visto já é um milagre. Finalizando, né? Já é um milagre. O tempo que o bebê passou com a gente já foi um milagre também. E depois eu entendi que aquela gravidez também pode ter sido uma resposta para ele. Olha, é possível, não agora, mas é possível, eu quero. Então, quando eu entendi que ele me confirmou que era que os nossos sonhos coincidiam, né, como se fosse assim, eu descansei. Eu não fiquei mais naquela ansiedade de vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser mês que vem. Falei, o Senhor me confirmou que vai acontecer. Então, meu filho, eu posso ficar igual a Sara. Eu sei que velha, mas ele vai dar um jeito, ele vai acontecer. E então eu descansei. Eu falei, eu posso estar com 90 anos na hora que vai vir filho. Então eu descansei, gente. Eu descansei. E aí, quando foi em dezembro, eu descobri, né? Só que aí, gente, não descobri e ficou tudo lindo, não. A gravidez da Manuela também foi bem difícil no início. A Giovana acompanhou um pouquinho, né, desse início ali. Os primeiros 3 meses foram bem delicados.
Eu me preparei também, assim, Mas só que eu já estava, né, numa pegada. intimidade com o Senhor, né? Sim. Se for para passar por uma perda de novo, eu vou passar. Amém. E já Porque- estavam ali mais maduros, né? Já tinham Sim, passado e eu por já experiência. sabia que ia acontecer. Mas se para acontecer eu precisasse passar por várias perdas, eu ia aguentar o processo. Senhor, se o meu processo é esse, se tu queres me usar para um testemunho, se tu queres me usar, porque às vezes a gente só consegue conversar com alguém quando aquela pessoa passou pela mesma coisa que a gente. Eu só consigo conversar, por exemplo, com uma tentante porque eu sei o que é. Eu sei o que é uma angústia. Eu só consigo conversar com alguém que já perdeu uma gestação porque eu sei o que é. A nossa primeira gravidez foi tudo lindo. Eu fiz uma caixinha, né? Pro pai da criança. Uma surpresa. Dessa vez não, eu fiz o quê? Como eu já sabia que 4 semanas era muito cedo para ver as coisas, falei, não, vou esperar. Vou esperar até a gente ter uma evolução e eu contar para ele. Aí fizemos o quê? Viajamos. E eu grávida, né? Não falei nada para ele. Só que aí lá na viagem eu passei mal. Passei muito mal. Meus sogros estavam lá. Passei muito mal, foi horrível. E a gente olhou um pro outro assim, tipo assim, vamos passar por mais uma perda. Tipo Ele assim, já estava sabendo na viagem? não, na viagem, quando eu passei mal, como eu precisava vir para Belém, eu tive que contar para ele. Então tu revelou pra ele na viagem. Eu falei na viagem, tava passando muito mal, até então eu aguentei. Não falei nada, passando muito mal, e meus sogros lá me socorrendo. Minha sogra até falou, essa menina não tá grávida. Aí eu, meu Deus do céu, eu falo, não falo, eu falo, não falo. Só que começou a piorar. Eu falei, não, é irresponsabilidade, né? Eu preciso socorrer, me socorrer a criança. Aí eu chamei o Marcos no quarto, nervosinha. Falei, amor, tem uma coisa pra te falar. Aí ele, tá grávida? Falei, tô. Gente, ele ficou muito chateado comigo. Muito mesmo. Porque a gente já tinha passado por uma perda, então, tipo assim, na cabeça dele, não foi, tá, gente? Mas na cabeça dele eu tava sendo responsável de ter ido viajar, enfim, por tudo que a gente passou, enfim. Quando, na verdade, eu só queria esperar pra ter certeza, né? Enfim, e também por tudo que a gente passou. Então, a gente saiu de lá de madrugada, viemos pro hospital. E chegamos lá na ultrassom, fizemos a ultrassom. Olha, seu bebê tá no seu útero, o saco gestacional. A gente não consegue ouvir o coração ainda. E aí, as mesmas coisas, as cólicas. Tudo igual, assim, igual, gente, igual. A espera, né, pra ultrassom. Então, assim, eu ficava imóvel em casa. Por quê? Eu não queria fazer nenhum movimento brusco, porque eu queria, pelo menos, ter a experiência de fazer a próxima ultrassom, de ouvir o coração do meu filho, assim, sabe? Eu não sabia o que era, né, ainda. E aí, aquela espera. A gente foi os 15 dias, assim, mais demorados também da minha vida, assim. Só que antes de bater os 15 dias, eu passei mal de novo, porque eu tinha alguns, não era forte, mas eu tive alguns sangramentos, né? E eu sentia muita dor, muita cólica. Eu liguei pro Marcos, né? E falei, amor, tô me sentindo muito mal. Só que eu não lembro se eu não consegui falar com ele. Eu sei que nesse dia, nem foi ele que me levou no hospital. Foram os meus nossos líderes na época. Aí quando eu cheguei lá, eles fizeram a ultrassom, né? Pra ver. E já deu pra escutar o coração. E aí, nessa hora, o Marcos já tinha chegado, já Vocês estava lá. conseguiram ouvir juntos, né? A gente conseguiu ouvir. Disse, olha, tá tudo bem, não sei o quê. Aí ela botou. Gente, quando ela colocou aquele negócio lá pra eu ouvir. Teu coração batia mais forte que o daquele. O coração. É porque quando ele nenenzinho assim, É bate muito acelerado. Gente, eu não acreditei. E aquilo ali pra mim já tinha sido suficiente. O ápice, eu queria, né? Tipo assim, meu tô Deus, vivendo isso. eu nunca tinha vivido aquilo. E foi o auge pra mim, assim. Eu queria se arrebatar naquela hora. E a gente foi pra casa, só que assim, ainda assim, né, tava muito delicado, porque as dores não passavam. Eu ainda tive que ficar esses 3 meses, assim, iniciais, repouso total, porque qualquer esforço que eu fazia doía muito. Eu tinha pequenos sangramentos. Eu passei os 3 meses todos assim, com esses pequenos sangramentos. Começou um outro momento, que foi, eu não aceito passar minha gravidez assim. E eu comecei a não só, Senhor, não, eu comecei a declarar, a repreender. Eu falei, Senhor, eu repreendo.
Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a tua face, vejam o quanto tu és bom. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam, Senhor, que grávida radiante. O Senhor fez um milagre na vida dela, saudável. Eu quero isso. E eu começava a declarar isso todo dia. Eu lembro que um dia o Marcos foi, eu falei, não, amor, vai pro culto. Ele, não sei se ele estava servindo, não sei se ele foi pro culto sozinho e eu fiquei em casa vendo online. Gente, pra que eu vou fazer isso? Foi o fim, eu sozinha aqui assistindo o culto online. Eu falei, Senhor, eu repreendo isso, eu quero ser uma grávida saudável. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem, meu Deus, grávida radiante, que luz é essa? Aí eu ia responder assim, a luz do Senhor, porque o Senhor realizou um milagre na minha vida. Eu comecei a declarar isso. Senhor, eu quero ir pra igreja, eu quero sair com meus irmãos, eu quero passear, eu quero curtir minha gravidez, Senhor. E eu comecei a declarar isso nesses longos 3 meses. Olha o poder, né, de você saber o que orar. O poder do que a gente pede, né, assim, com autoridade. Eu ficava muito triste, né, porque eu estava aqui dentro de casa, não podia fazer nada. E na minha cabeça ia ser a gestação inteira assim. Ia ser a gestação inteira E assim. aí tu tinha duas alternativas, né? Ou fazer o que tu fez, que foi orar, né? Da forma correta, ou se aprisionar nisso, porque o que Satanás quer fazer. Aprisionar tua mente, lançar medo, lançar setas de certeza, olha pra TV de novo, tu não pode sair de casa, pra tu ficar presa aqui 9 meses. E aí tu fez o contrário, né? Não, eu vou repreender isso e eu vou sair de casa assim, não vai acontecer. Consegui, gente. Quando foi 4 meses, assim, eu já estava bem melhor. Consegui voltar aos poucos, trabalhar, consegui voltar a ir pra igreja, consegui voltar, assim, sabe, a minha vida. Nós ainda continuamos nessa oração ainda de todos os dias, orar pela minha saúde, orar pela saúde da neném, pela saúde do nosso lar, né, do meu marido, enfim, porque querendo ou não, ele cuida da gente. Então a gente tem clamado por isso. Eu falo para vocês, né, assim, que o medo, ele vem, ele é normal. Mas se você está nessa fase, se você tá gestante ou alguma coisa assim, e você passou por uma perda, transicione na oração. Porque, como eu falei, vai ter alguns momentos que a gente precisa da oração. Exatamente. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu estou aqui. Mas em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos nos posicionar em oração e declarar palavras e crer nas promessas do Senhor, porque tudo que o Senhor quer de nós está na palavra. Ele não quer que a gente sofra. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, esse é o desejo do Senhor para a gente, né? Então, por mais que a gente passe por dificuldades, por coisas difíceis, o desejo dele é que dê tudo certo. O Senhor queria que eu perdesse aquela gestação? Não, tenho certeza que não. Mas ele usa aquela situação para que eu esteja aqui hoje falando com vocês, dando meu testemunho, para quem já viveu isso, para quem está vivendo um luto. Então ele usa as situações difíceis para ter um propósito, para ter ali, né, nos usa de fato para ser um canal de bênçãos para outras pessoas. E hoje eu penso, se eu tivesse um filho há 5 anos atrás, 6 anos atrás, será que estaria sendo como está sendo hoje? A minha família servindo ao Senhor. E 5 anos atrás eu estava em que ambiente, minha irmã? Aí como é que. Olha só, como depois as coisas vão se encaixando. Sim. Então, 5 anos atrás, a minha filha não ia nascer nesse ambiente. E o Senhor nos ama tanto que ele já sabia de tudo isso, ele já sabia do nosso processo. E hoje eu entendo. Presente na hora certa. E uma coisa muito forte que eu falei assim meses atrás, eu falei, Senhor, obrigada por não ter dado certo antes. Obrigada por não ter dado certo antes. Obrigada pelos teus nãos. Obrigada pelas perdas. Obrigada porque o Senhor estava cuidando de mim. E quem diria que a Paula de 5 anos atrás ia estar tendo essa fala? Exatamente. Eu sei que é difícil pensar nisso agora, mas agradeça ao Senhor pelos nãos que Ele te dá. Porque o não dele é de cuidado. E lá na frente, quando você receber o sim, você vai entender. Naquela hora, realmente, eu não era para eu ter. Porque se eu tinha ter um filho agora de 5 anos, mas que teria passado por tanta coisa desnecessária que ele não precisava passar. E olha o cuidado, o amor de Deus na nossa vida, né? Creia que o Senhor faz as coisas no tempo certo.
E é como a palavra diz, né? Lucas 1,37 fala que para ele nada é impossível. Então, assim, eles estavam vivendo num cenário de total impossibilidade. Passaram pela primeira gestação, teve a perda, iniciaram a segunda gestação, aí veio o medo de acontecer novamente a mesma situação. E, como a Paula disse agora, o não de Deus, ele é extremamente pedagógico, porque você aprende, as experiências elas não são desnecessárias. Tudo que eles viveram forjaram o caráter deles para eles terem pais muito melhores para Manuela do que eles teriam lá 5 anos atrás. Então, só reforçando que Deus ele de fato tem o tempo dele, assim como um pai que sabe o tempo certo de dar um presente para um filho, Deus ele é esse pai, né? E nesse período de estação, assim, né, para quem é tentante, né, eu me incluo nesse grupo, a gente precisa ter muita convicção do momento que nós estamos vivendo, mas não permitir que esse sonho tape os nossos olhos para que a gente viva outros sonhos, para que a gente realize outros sonhos. Porque enquanto você está aguardando a realização desse grande sonho, existem outros sonhos esperando para serem realizados, que são sonhos do Senhor também. Seja talvez uma faculdade que você está por fazer, seja um concurso que você precisa passar, Te usar no teu ministério. ministerialmente falando, iniciar uma nova jornada em uma outra cidade, por exemplo, e você está tão ali bitolada, tão focada naquilo, com hiperfoco naquilo ali, que parece que tudo ao redor, assim, perde a graça, sabe? E aí você deixa de viver tantas coisas, né? Eles me ensinaram muito nessa trajetória, porque nós fizemos uma viagem nesse período, né? A gente foi para o Nordeste junto e tal, e eles estavam bem no meio, assim, passando por isso. E olha que lindo isso, porque eles não se privaram. Eles poderiam muito bem falar, não, a gente não está nessa estação de viajar, a gente acabou de passar por uma situação, a gente quer ficar mais resguardado. Gente, tem tempo para tudo. Tem tempo para você viver o seu luto, ficar quietinho, ficar resguardado, mas isso não vai ser eternamente. Viva a sua vida, vai, saia com seu marido, viaje, estude e acalme o seu coração, porque no tempo certo o Senhor vai abençoar. A gente sempre falou um pro outro, até eu já falei isso pra Giovana também, Sim. que nós não, como eu falei, né, no início do vídeo, a gente não era menos ou mais feliz porque a gente não tinha filhos, Sim, né? sim. É entender que vai ser uma realização de um Sim, sonho, com certeza. mas enquanto esse tempo de espera, a gente não pode ser, tipo assim, a Não, gente só não vai vamos ser feliz, negligenciar no tempo de espera, isso, a né? gente só vai ser feliz se a gente tiver um filho. Não, É, a gente é feliz completamente quando a gente tem a presença do Senhor e nada nos exatamente, falta. exatamente. Essa tem sido a minha oração. E um dos versículos, assim, que não estava nem preparado a gente falar esse versículo, mas enquanto a Paula falou, eu me lembrei dele. Um dos versículos que Deus tem falado muito no meu coração é lá em Atos 27, 20, 27, 19 e 20, que fala assim: no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aqui é uma passagem de Paulo, um naufrágio que Paulo passa no final, assim, praticamente do ministério dele. E esse versículo 20, ele falou muito ao meu coração nos últimos meses, porque, como a Paula disse, todas as vezes que eu fazia um teste de gravidez, sempre dava negativo, nunca dava positivo. E aí tive um positivo, o que aconteceu não aconteceu, e o segundo positivo já foi a Manuela. No meu caso, nem teste eu consigo fazer. A minha menstruação, né, falando tá bem íntima aqui, né? Bem A isso. minha menstruação, ela não Não acaba, atrasa. queridas. Então não teve nem Tá entendendo? a sensação. Vou fazer um teste, né? Quando eu penso, assim, se ela atrasa, sei lá, um dia, 2 dias ali no máximo, aí que eu penso, opa, deixa eu comprar. Quando eu penso em comprar, aí eu já começo a sentir, não, ela vai descer, aí ela desce. Então, Pra ver que assim, cada uma tem um processo. é muito diferente, né? E aí, por que esse versículo Deus me trouxe, né, nos últimos meses e fala muito comigo? Porque, ok, pra mim é como se nada acontecesse, é como se ficasse assim,
Sabe quando tu tá assim, se vendo numa situação que nada acontece, nem coisa boa, nem coisa ruim. Só que eu não paro pra pensar, cara, mas não tá acontecendo coisa ruim também. Porque, por exemplo, nada acontece, mas que bom que nada acontece também, porque eu não precisei, ainda não passei, nem vou passar, em nome de Jesus, por uma perda gestacional, como algumas amigas minhas já passaram. Que bom que eu ainda não me desgastei nesse sentido, entendeu? Não tá acontecendo nada, não tá nem sol e nem estrela, né? Mas tudo bem, eu sei que Deus está lá, entendeu? Mesmo no não acontecer nada, né? Mesmo sem não acontecer nada, está acontecendo alguma coisa, que são os livramentos dele, porque ele está me livrando de perdas, por exemplo. Né? E nesse tempo, né, que eu passei ali de 5, 6 anos, Sim. eu cheguei nesse estado de pensar, porque eu acompanhava mulheres, né, e as mulheres tinham perdas e tudo mais. Gente, vocês acreditam? Olha, que eu vi esse pensamento, eu falei, assim, eu nem Nada acontece. nem É muito tipo assim, doentio, né, isso? é Como que muito o diabo doentio, trabalha é na nossa muito vida? doentio. Não, tipo assim, mas ela tem que agradecer, porque pelo menos Pelo menos ela conseguiu engravidou. engravidar. Olha Eu isso, nunca tive a cara. experiência de A engravidar. pessoa perdeu um filho e Sim, e eu cheguei a pensar isso, falei, pelo sim, menos ela engravidou, ela viu que é possível. E como eu, que que é? nunca nem vi um teste positivo na minha frente, eu cheguei nesse estado, deixa eu pensar. Mas acho que E é pra de ver fato como a é isso Giovana fala, né? que E às tenta vezes fazer. você nunca viu um positivo, mas é livramento do Senhor, né? Com certeza. E cada um vai ter a sua história. Cada uma o Senhor vai usar. É só nós manter os nossos olhos nele e entender que a nossa felicidade está nele, a nossa suficiência está nele. E só pra gente caminhar aqui, né, pro fim, mas essa questão, essa experiência que tu teve, né, da perda da presença ali momentânea, isso eu acho que deveria ficar assim como lição pra gente. Nossa, Pra a pior quem é perda. tentante e pra quem já conseguiu. Porque você que já conseguiu engravidar e você até que já tem o seu filho ali nos braços, poxa, tenha a convicção também, tenha o discernimento de que o seu filho não é seu, o seu filho é do Senhor. Porque eu penso muito nisso também. Será que em algum momento Deus ele não dá certas coisas pra gente porque ele sabe que vai tomar o nosso coração? Então, A gente tem exemplos na Bíblia, né? exatamente. Então, será que eu ainda não. Pode ser, né, gente? Deus trabalha de forma diferente com cada um. Mas será que Deus ainda não permitiu que eu vivesse isso, né? Realizasse esse sonho? Porque Ele sabe que em algum momento eu vou colocar isso acima dele. Fazer E Deus, Ele não vai dividir agora dele. um altarzinho de filho. Como eu sei que tem muitas mães que são Sim. assim, né? Idolatram ali a maternidade, o filho. Então, assim, eu acho que essa palavra a gente precisa encerrar com ela, porque a presença de Deus, ela tem que estar acima. Se você é tentante, ela tem que estar acima do sonho de você ser mãe. E se você já é mãe, a presença de Deus tem que estar acima do amor pelos seus filhos. Não tem o que falar. Contra isso, a gente não tem o que contestar. É a presença que tem que estar acima e acabou. Para mim, hoje, é o que fica muito forte no meu coração. Eu sempre oro, né? Senhor, hoje eu não quero que nada esteja acima da tua presença na minha vida. E quando eu realizar os sonhos que o Senhor tem para mim, não permita também que eu coloque esses sonhos e que eu mesma transforme essas bênçãos em maldição, colocando elas no teu lugar. Entendeu? É isso. Gente, hoje o vídeo foi falar sobre maternidade, né? Sempre mais assim, é muita emoção, mais emotivo, mas a gente quer finalizar com uma oração, né? Hoje a gente quer fazer tudo diferente. Hoje o vídeo foi diferente, a gente quer finalizar diferente. Nós queremos orar pelas mães que já têm os seus bebês, suas crianças, às vezes até adultos já. Que sempre é bebê, né? Não importa a idade. Pelas grávidas, que eu sei quanto que é difícil, assim, é um turbilhão de emoções. Às vezes eu acordo saltitante, às vezes eu acordo chorando, não sei nem porquê. Da flor da pele. Então, pelas tentantes também, que já são mães. Eu sei, gente, quando a gente tenta, quando a gente é tentante, a gente já é, dentro da gente a gente já é mãe. A gente só falta o bebê, mas é porque o nosso coração, né, maternal, já é assim. E, enfim, a gente quer finalizar aqui uma oração. Amém. Que você receba aí na sua casa essa oração, né? Que você se encaixe nos grupos e a gente espera de fato que esse vídeo abençoe todo mundo, né? De alguma forma. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada porque nós temos essa ferramenta tão valiosa, Senhor, que é a internet.
Nós podemos aqui usá-la para compartilhar testemunhos tão maravilhosos, meu Pai, como o da Paula, Senhor. Testemunhos como esse em que aquecem o nosso coração, que nos trazem esperança. Obrigada, Senhor, porque ela se permitiu falar, ela se permitiu abrir isso para tantas pessoas, meu Pai. Nesse instante, nós queremos te apresentar cada pessoa, cada mulher, cada família que está assistindo esse vídeo. Nós não sabemos a proporção, até onde esse vídeo vai chegar, mas nós sabemos, Pai, que ele vai chegar no coração certo. Então, nesse instante, eu oro pelas mães que já têm os seus filhinhos ali no colo. Senhor, que o Senhor abençoe essas mães, que o Senhor, de fato, coloque no coração delas que essas crianças não pertencem a elas, mas que elas são tuas e que elas possam desenvolver a sua maternidade de forma saudável, colocando o Senhor como centro. Nós oramos, Senhor, pelas mães que estão gestando os seus bebês, pelas grávidas, meu Pai, que assistem esse canal. O Senhor possa, meu Deus, abençoá-las, o Senhor possa dar uma gestação tranquila, saudável. Nós repreendemos todo tipo de enfermidade nesses bebês, nessas mães, todo tipo de síndrome nós repreendemos, que seja uma gravidez completamente saudável, que seja um parto completamente tranquilo, que o Senhor esteja com cada uma dessas mulheres naquele momento, em nome de Jesus, Pai. Por último, quero te pedir, Senhor, por essas mães no mundo espiritual, Pai, porque como a Paula disse, nós já somos mães no mundo espiritual, sim, porque o nosso coração já está ali ansioso por esse momento. E eu peço que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor blinde o coração dessas tentantes, meu Pai, que o Senhor guarde o meu coração, que nós possamos ter sabedoria de esperar o teu tempo, de esperar para receber a tua bênção, Senhor, que não é sobre nós, não é sobre o que queremos, mas é sobre o Senhor, é sobre o tempo do Senhor. Então, que o Senhor possa colocar essa paz que excede todo entendimento no nosso coração, que nós possamos, no tempo certo, também testemunhar esse grande milagre que é a maternidade. Assim nós oramos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. E se você gostou desse vídeo tão especial de Dia das Mães, curte, comenta aqui o que você achou, envia para alguma mãe, para alguma gravidinha, para alguma tentante que você conhece que precisa ouvir essa palavra e até a próxima!